A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de meditar junto com você em uma passagem bíblica e tirar dessa passagem bíblica verdades práticas para os nossos dias atuais. E eu gostaria de meditar com você sobre a igreja de Jeroboão. Para muitos que não estão familiarizados com a Bíblia Sagrada, né, com os relatos bíblicos, Jeroboão, o nome ele é estranho, o nome ele é diferente e muitas pessoas não conhecem a história desse homem. Mas eu quero falar sobre a igreja atual, contemporânea, que tem seguido os caminhos de Jeroboão. Para você entender melhor a aplicação desta palavra, é necessário que eu traga um pano de fundo, né? Que eu explique para você quem foi Jeroboão e o que aconteceu na vida de Jeroboão, as circunstâncias que envolveram a pessoa de Jeroboão. Jeroboão foi um dos reis de Israel, na verdade o primeiro rei de Israel dividido, sim, porque Israel unido foi governado por Saul, por Davi e por Salomão. Os últimos dias de Salomão se desviou da palavra do Senhor, havia casado com várias mulheres e, querendo agradá-las, construiu vários postes de adoração. Ele permitiu que houvesse em Israel idolatria. E o Senhor Deus rejeita o reino de Salomão. E usando um profeta, o Senhor Deus fala a Salomão que vai rasgar dele o reino. Mas pelas promessas e alianças que Deus havia feito com Davi, permitiria que Salomão continuasse, ou a família de Salomão continuasse reinando sobre duas tribos das 12 de Israel. Israel foi dividido entre o reino do norte e reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá foi governado então por Roboão, filho de Salomão. O reino de Israel foi governado por Jeroboão. Havia uma palavra da parte de Deus, através do profeta, que Deus havia escolhido Jeroboão para governar e conduzir Israel. E que Jeroboão deveria estar na palavra do Senhor, seguir os ensinamentos e mandamentos de Deus. E então o seu governo perpetuaria, a sua família perpetuaria no governo de Israel. Porém, assim que Jeroboão assume o comando do reino de Israel, ele ficou com medo, porque o local de adoração estava em Jerusalém, e Jerusalém era a capital do reino de Judá. E todo judeu deveria ir, ou todo israelita deveria ir ao templo para fazer a sua adoração. E Jeroboão ficou com medo que o povo peregrinasse para Jerusalém para adorar a Deus, e então desertasse, deixasse de servir em Israel e passasse então a ser reino e pertencer ao reino de Judá. Então Jeroboão, ele, naquele momento de tristeza, naquele momento de preocupação, ele bolou um plano. Se esqueceu da palavra do Senhor ou da promessa de Deus que deveria permanecer e seguir os caminhos do Senhor. Então Jeroboão comete dois erros cruciais na sua história. Primeiro, ele constrói dois bezerros. Sim, dois bezerros de ouro. Ele coloca esses bezerros em pontos estratégicos do território de Israel e ele manda dizer o seguinte, que Israel não deveria voltar ou ir novamente a Judá, a Jerusalém, para adorar a Deus. Que agora os deuses de Israel seriam aqueles dois bezerros. E o segundo erro de Jeroboão foi consagrar sacerdotes. Note que ele era rei, devia se preocupar com o governo e não com a consagração de sacerdotes, porque isto quem a faria era o próprio Deus. Então Deus olhou e não se agradou das atitudes de Jeroboão. Tanto é que os futuros reis de Israel vão ser acunhados de homens que seguiram os caminhos de Jeroboão, caminhos de idolatria, caminhos de rebeldia, caminhos de desobediência. E eu gostaria de trazer esse contexto do Velho Testamento para os dias atuais e meditar com você sobre a igreja de Jeroboão. Como assim, pregador? Igreja de Jeroboão? Sim, os dias atuais nós temos visto um número imenso de igrejas, de pregadores e de pastores.
E muitos desses pastores e dessas igrejas têm seguido o caminho de Jeroboão. Não estão confiando na palavra do Senhor e têm criado artifícios para manter o fiel na igreja. Pregadores e pastores que não confiam na palavra de Deus para segurar os seus membros, para alimentar os seus membros, e aí criam coisas, criam pontos de contato e tiram o foco essencial e principal da igreja, que deveria seguir a palavra de Deus na sua simplicidade, e introduz no culto coisas, consagração de objetos, consagrando vassouras, consagrando cimento, consagrando roupas. Essas consagrações, esses pontos de contato que são introduzidos, é seguir a igreja de Jeroboão, é construir bezerros. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e em espírito. O verdadeiro adorador não precisa de absolutamente nada para ligar a Deus. Ele dobra o seu joelho, ele fecha os seus olhos, em sua casa, na igreja, onde quer que ele esteja. Ele não precisa estar diante de uma imagem. Ele não precisa estar diante de alguma coisa. Ele não precisa pegar, apalpar, para sentir Deus, para ver Deus. O próprio salmista, no Salmo 115, diz que esses objetos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. Eu não estou falando sobre outros segmentos da fé cristã, eu estou falando sobre o segmento protestante, sobre a igreja evangélica, que deixou de ser evangélica ao introduzir essas coisas nos seus cultos. Preste atenção, Jeroboão ele constrói objetos para tirar o foco do povo que deveria ser Deus. Ele duvida da palavra de Deus, da promessa que estava sobre si. Muitos pastores e pregadores não confiam mais na palavra de Deus e acreditam que as pessoas, para manter a fidelidade na igreja, para ter um bom número de pessoas na igreja, precisam de criar artifícios, meios para atrair almas, para atrair pessoas. Essas igrejas já se desviaram dos caminhos do Senhor, já se desviaram da palavra do Senhor. Primeiro, Jeroboão constrói bezerros e tira o foco do povo de ir a Jerusalém adorar a Deus para adorarem deuses falsos. Quantos pastores estão introduzindo em suas reuniões de fé, em seus cultos, têm introduzido essas coisas que não são de Deus? O segundo erro de Jeroboão foi consagrar no altar, foi levantar sacerdotes, desobedeceu, pastores impondo as mãos e consagrando pessoas desqualificadas para o ministério. Irmão, ministério pastoral não é profissão, é vocação. Não se deve depositar a unção sacerdotal sobre homens e mulheres que não foram vocacionados por Deus. Diante disso, a igreja brasileira está cheia de escândalos, de homens que têm a posição de pastores, de missionárias, de apóstolos, de bispos, seja lá a nomenclatura que se coloca sobre a vida dessas pessoas, mas esses homens se desviaram da palavra de Deus. Homens que andam pelos caminhos de Jeroboão, não seguem a palavra do Senhor. Você se lembra daquilo que Deus disse a Josué, no capítulo 1, no versículo 8 e 9? Se fielmente está a meditar na palavra do Senhor dia e noite, eu serei com você. Meu amado irmão, a palavra de Deus ela é simples. O culto cristão deve ser simples. Nada pode nos desfocar da presença do Senhor ou de adorar ao Senhor na sua simplicidade. Tudo aquilo que é introduzido em uma reunião, e me perdoe aqui, e eu já estou finalizando esta ministração, me perdoe se eu estou sendo um pouco brusco, grosso, grotesco, mas pregadores que colocam roupas, vestimentas para atrair pessoas ao seu culto, jalecos de hospital, pelo amor de Deus, outros usando toalhinha, usando quepá. O quepá é aquela boina que os judeus colocam na cabeça, colocando sobre o seu pescoço toalhas com o símbolo de Israel. Meu amado irmão, pelo amor de Deus, deixa de ser criança, deixa de ser menino, deixa de ser ignorante, rapaz. Volta para a palavra do Senhor. Deus não quer essas meninices.
Deus quer homens e mulheres que andam na palavra do Senhor. E ser um homem ou mulher de Deus não requer essas coisas estranhas no culto cristão. Culto cristão é simplicidade, é adoração, é permanecer nos princípios da palavra de Deus. Não é introduzir vestimentas, introduzir esses pontos de contato consagrando objetos que vai levar a pessoa a Deus. Pelo contrário, você vai desviar as pessoas de Deus. E grande será o juízo sobre a sua vida. Amém? É a palavra um pouco dura, difícil, né? Mas é verdade. Muitos pastores, muitas igrejas evangélicas deixaram de ser evangélicas. Hoje estão seguindo os caminhos de Jeroboão. São igrejas que existirão por um período de tempo, mas deixarão de existir. Pregadores que estarão em um determinado período na igreja, mas depois se afastarão, porque estão seguindo os caminhos de Jeroboão. Que Deus os abençoe e tenha misericórdia, em nome do Senhor Jesus.